Um outro exemplo que a gente pode mostrar é o seguinte: eu tenho 3 placas, onde nós temos 3 materiais diferentes, com condutividades térmicas diferentes, e isso nas extremidades sujeitos a temperaturas TQ e TF. Então, a figura 1845 mostra uma parede feita de 3 camadas de espessura L1, L2 mais estreita um pouco, na verdade 0,7 de L1, e L3 um pouco mais estreita, igual a 0,35, quase um terço de L1. As condutividades térmicas são dadas por K1, que não é dado, é literal, K2 vai ser 90% de K1, K3 vai ser igual a 80% de K1. As temperaturas do lado esquerdo e do lado direito da parede TQ é igual a 30 graus e TF igual a menos 15 graus, respectivamente. O sistema está no regime estacionário, como nós já comentamos. Letra A, qual é a diferença de temperatura ΔT na camada 2? Ou seja, quer saber o ΔT nessa camada do meio, entre o lado esquerdo e o lado direito da camada. Então vamos para a letra A primeiro, né? Então na letra A, para eu saber a diferença de temperatura, eu vou partir novamente, né, da situação que a potência total transmitida na placa é igual à potência transmitida na placa 2. A potência total de energia transmitida nas 3 placas, né, no conjunto, tem que ser igual à potência transmitida na placa 2, que é igual à potência transmitida na placa 1, que é igual à potência transmitida na placa 3, tá? Porque o Q pelo T é o mesmo. Então, a potência total transmitida, se nós usarmos a equação anterior, que nós obtivemos usando aqui a resistividade térmica equivalente, a gente pode igualar com a mesma equação aplicada à placa 2. Lembrando que o fator referente à área foi cancelado nessa igualdade, apareceria a área aqui que foi cancelado. Desse modo, aqui esse somatório vai envolver 3 termos, e nós vamos agora aplicar, né, com os valores que nós temos, que nos foram dados. Então, a temperatura 2, TQ, eu estou chamando de 2, né, é igual a 30 graus, e a temperatura TF, que eu estou chamando de T1, é igual a menos 15. Isso aí não tem problema nenhum. Eu quero T2, eu quero a diferença de temperatura na placa 2. Então, o primeiro termo do somatório é o comprimento L1, que não foi dado, pelo K1, que também não foi dado. O segundo termo vai ser o L2, que é igual a 0,7 de L1, pelo K2, que é 0,9 de K1. O terceiro termo é L3, que é 0,35 de L1, segundo problema, né? E K3, que é 0,8 de K1. De modo que, e do outro lado, o L2, que é 0,7 de L1, e o K2, que é 0,9 de K1. Então, apesar de eu não conhecer o K1 e o L1 e o K1, observa que ele está presente em todos os termos desse somatório, de modo que ele pode entrar em evidência e cortar com esse L1 aqui. Da mesma maneira, o K1, né? Na verdade, L1 sobre K1 pode entrar em evidência nesse termo e cortar com L1 sobre K1 do outro lado. De modo que você vai desenvolver o que sobrou para ΔT e encontrar uma variação de temperatura, né, na placa 2 de 16 graus, na verdade 15,8 graus Celsius. E aí você resolve a letra A. Agora ele vai para a letra B e diz o seguinte: a taxa de condução de energia através da parede seria maior, menor ou igual à anterior,
Opa, não. Diz assim. Se o valor de K2 fosse 0,1, certo? Ele pergunta, a taxa de condução de energia através da parede seria maior, menor ou igual ao anterior? Tudo bem, K2, segundo ele nos fala, é 0,9 de K1. Então, o que foi que ele fez? Ele aumentou para 1,1 na letra B. Foi de 0,9 para 1,1. Então, quanto maior o K, nós vimos no exercício anterior, para o mesmo fluxo de energia, o ΔT é menor, certo? Então, se eu aumentar o K2, eu diminuo o ΔT. O ΔT que nós encontramos de 15,8 graus Celsius, né? Ele vai ser menor. Então, na verdade, essa aqui é a resposta da letra C, né? Então, você, ΔT2, linha, o novo ΔT2 é menor que o ΔT2. É a resposta da letra B. Se você mudar o K, você vai ter um ΔT menor. Se você aumentar o K. Aí na letra C ele pergunta, calcule, né? Qual o valor de ΔT2 nessa situação. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer tudo que você fez anteriormente, só que aqui no lugar de K1, de 0,9 de K1, você vai colocar 1,1 de K1 e vai resolver novamente para ΔT2, usando o restante da equação. E aí você então vai encontrar o valor realmente menor, como deveria ser, de 13,8 graus Celsius, sem nenhuma surpresa, né, no resultado. Vale a pena também mostrar aqui algumas condutividades térmicas em watts por metro Kelvin, né? Unidade de potência por comprimento, temperatura. É só você fazer uma análise dimensional lá na equação que você vai encontrar essa unidade por K. Então, o aço inoxidável, por exemplo, é um bom condutor. O chumbo é melhor ainda. Tá? O ferro melhor ainda. O latão ainda um melhor condutor. Alumínio. O alumínio conduz muito bem. Por isso tem muita panela de alumínio, né? Por outro lado, o ferro ele não conduz bem, mas ele armazena muito calor, né? Ele esquenta bastante. Por isso tem muita panela de ferro também para fazer comidas em fogão a lenha, onde a temperatura é alta. Cobre é um ótimo condutor térmico. Observa que quanto melhor a condutividade térmica, a condutividade elétrica também é boa. O cobre é um ótimo condutor térmico, é um ótimo condutor elétrico. A prata é uma ótima condutora térmica, é uma ótima condutora elétrica também. Já os gases, a condução térmica nos gases é baixa, porque eles são mais rarefeitos. Então, quanto mais rarefeito, pior para conduzir através desse processo de condução, né? Porque eu ainda não falei dos processos de radiação e convecção. Então, a lã, por exemplo, a lã é usada para proteger do frio, então é péssima condutora térmica, fibra de vidro, pinho, espuma, essas coisas são usadas como isolante térmico, né, para proteger do frio. Vidro de janela é relativamente um bom condutor, isolante térmico, um mau condutor. Muito bem. Então, esse é o processo de condução. O processo de radiação térmica, ele já não tem um modelo, ou melhor, o processo de convecção não tem nenhum modelo, por ser um processo turbulento, não existe aí um modelamento teórico para ele, por isso que a gente não fala nele, né, do ponto de vista de modelo. Mas a radiação, processo radiativo, tem modelos muito sofisticados. Dentre eles, o mais sofisticado é o modelo de Planck, né, que descreve bem a radiação de corpo negro, que você vai estudar em física moderna. Mas aí a gente vai, para começar, né, a falar sobre isso, lembrar o seguinte, que
todo objeto irradia calor. Todo objeto possui radiação. Por mais frio que ele esteja, ele irradia um pouquinho, porque é proibido, né, pela mecânica quântica que um objeto não irradie. Então, se você olhar, por exemplo, naqueles óculos especiais para qualquer objeto, principalmente animais, seres vivos que são quentes, você vai ver que vai ter aí um mapa de calor referente à emissão de radiação. Todo objeto tem seu mapa de calor, mas é mais fácil enxergar seres vivos porque nós somos quentes, né? Os seres vivos são mais quentes do que os seres inanimados, do que os inorgânicos. Então, segundo o modelo clássico de Stefan Boltzmann, a potência irradiada por qualquer objeto é proporcional à temperatura elevada à quarta potência, também proporcional à área que está emitindo, né, essa radiação, proporcional à emissividade do objeto. Cada objeto tem a sua própria, emite luz com as características da sua constituição, e uma constante universal chamada de constante de Stefan Boltzmann, né? Então, o valor dessa constante é de 5,6 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado. E um objeto aí tanto pode emitir quanto ele pode irradiar com essa taxa. A taxa de emissão, ou melhor, de absorção, né? A taxa de absorção e a taxa de emissão obedecem à mesma lei, de modo que para você saber a taxa líquida, né, você tem que usar uma diferença entre essas temperaturas, onde a temperatura sem índice é a temperatura do corpo que está emitindo a radiação, e a temperatura com índice ambiente é a temperatura do meio ambiente. Quanto maior a temperatura externa em relação à temperatura do corpo que está emitindo, maior a taxa de transferência de radiação para o meio ambiente através da irradiação. Então, a potência líquida vai ser a diferença entre essas duas relações, de modo que, como eu tenho constantes, né, essas constantes podem sair em evidência, e você tem aqui uma diferença entre a temperatura elevada à quarta potência. Tá? Então, a emissividade ela varia de 0 a 1, onde o valor 1 é referente ao corpo negro, né? Ao dito corpo negro, ou seja, a maior taxa de absorção, ou seja, o corpo vai absorver absolutamente todos os fótons que chega. Então aqui você tem um exemplo de um esquema que pode funcionar com um corpo negro. Se você pega qualquer objeto em formato esférico, uma caixa qualquer, e faz um furo, quando você começa a irradiar uma determinada radiação eletromagnética, né, ou entenda-se como fótons também, esses fótons vão ser absorvidos pela camada interna do objeto, e qualquer tipo de reflexão vai ser absorvida novamente, de modo que nenhuma luz vai sair em forma de reflexão ou espalhamento, porque além da irradiação, né, digamos que você tem um objeto que não é um corpo negro, aqui fora, por exemplo, a luz ela vai incidir e parte da luz vai ser espalhada. É assim que nós enxergamos os objetos. Se você vê uma tesoura, uma colher, você enxerga porque existe luz tanto refletida quanto espalhada. Mas no caso do corpo negro, né, você vai emitir luz, e qualquer luz que possa ser espalhada ou refletida vai voltar para dentro da cavidade. De modo que daqui dessa cavidade de corpo negro não vai sair praticamente nenhuma
nenhuma energia em forma de fóton. Então esse corpo ele vai absorver todos os fótons e vai começar a irradiar. Então a absorção dele é 100% e a irradiação também é 100%. Só que, de fato, né, não existe um objeto que seja completamente um corpo negro. Isso aqui é um modelo idealizado, mas na prática, por mais perfeito, por melhor que você faça esse experimento, ainda assim não vai ser perfeito, essa emissividade vai ser próxima de 1, não vai ser igual a 1. Muito bem. Então, existem alguns modelos melhores para esse processo, porque de fato a potência de emissão de um objeto, ela não depende somente da temperatura. Se você fizer um gráfico da densidade de potência emitida contra o comprimento da luz que você está estudando, você vai ver que a curva ela tem um comportamento experimental que depende tanto da frequência, depende da temperatura, naturalmente, porque você vai ter, né, uma curva com maior área para diferentes temperaturas. Mas a dependência também pode ser expressa em função do comprimento de onda, e essa função, esse formato, esse comportamento, ele não pode ser modelado quando você usa essa dependência clássica da potência, porque ela não considera aqui o comprimento de onda, somente a temperatura. Então, esse modelo de Stefan Boltzmann é falho quando você quer estudar um range de temperatura que foge muito da ambiente, né? E quando você está usando comprimentos de onda que fogem da luz visível, e aí você então você não vai ter um modelo suficientemente robusto, e quando você tentar calcular essa potência como função do comprimento de onda, vai haver aqui uma explosão no modelo clássico, né? Quando você quiser modelar essa observação experimental da dependência da potência com o comprimento de onda, vai haver aqui uma explosão chamada de catástrofe ultravioleta, que a teoria clássica não consegue explicar e somente a teoria quântica vai poder explicar. Então isso aqui é mais um comentário para efeito de curiosidade, e quem tiver mais interesse pode assistir qualquer curso de física moderna aí disponível na internet. Tem muitos cursos interessantes que falam sobre corpo negro e catástrofe ultravioleta, né? Catástrofe da radiação ultravioleta. Então, para a gente finalizar esse tópico, nós vamos fazer um pequeno exercício. Vamos comentar um exercício que fala de resfriamento de bebidas por evaporação. Ele diz o seguinte: uma bebida pode ser mantida fresca mesmo em um dia quente. É até um macete para quem gosta de bebida, né? Se for colocada em um recipiente poroso de cerâmica, né? Cerâmica a gente já sabe que ela mantém a bebida em água, né? Faz um recipiente de cerâmica e põe água dentro. Suponha que a energia perdida por evaporação seja igual à energia recebida em consequência da troca de radiação através da superfície superior e das superfícies laterais do recipiente. Suponha que a energia perdida por evaporação seja igual à energia recebida. Observe, por que cerâmica ela mantém o objeto fresco, a água fresca no pote? Vamos primeiro pensar nesse ponto, né? Então, se você pensar numa cerâmica, você vai perceber que o que mantém a água fresca no pote é a evaporação. Pelo fato da cerâmica ser porosa, a parte da água vai evaporar. E quando ela evapora, ela leva calor no processo, né? Porque a transformação da fase líquida para a fase de vapor exige, né, uma perda de calor latente para que haja essa evaporação. Então,
como há uma grande área de evaporação, devido a água estar envolta na cerâmica, vai haver bastante perda por evaporação. No entanto, também existe um ganho de energia devido à diferença de temperatura entre o meio ambiente e a água. Então, a água ela não vai aquecer muito devido à evaporação, mas ela também vai ganhar energia no processo de troca de calor com o meio ambiente. Então, existe uma concorrência de fato. Então, o que ele pergunta aqui? Então, ele continua. Suponha que a energia perdida por evaporação seja igual à energia recebida em consequência da troca de radiação através da superfície superior e das superfícies laterais do recipiente. Então, são a superfície superior e lateral. O recipiente e a bebida estão a uma temperatura de 15 graus. A temperatura ambiente é de 32 graus. Então, o TQ, o T ambiente, né? E a temperatura do corpo que a gente está querendo analisar a perda por irradiação. Então, a temperatura ambiente é 32 graus e o recipiente é um cilindro de raio 2,2 centímetros e altura 10 centímetros. Suponha que a emissividade seja igual a 1, o que é um chute muito forte aqui, né? Mas vamos lá. Isso aqui é um corpo negro. Despreze outras trocas de energia. Qual é a taxa de perda de massa de água do recipiente em gramas por segundo? Então, dada, né, que a absorção é igual à perda, à absorção devido à irradiação, né, do meio ambiente para dentro do recipiente é igual à perda por evaporação. Qual é a taxa de perda de massa de água por evaporação? Então, com isso, o que nós temos que fazer é igualar a taxa de ganho de energia, ou melhor, a taxa de perda de energia por evaporação pela taxa de ganho de energia por radiação, devido à radiação do meio ambiente estar mais quente, né? ou devido à temperatura do ambiente estar mais quente do que a da água. Então, a gente vai igualar, porque a emissividade vai ser igual a 1, ou seja, toda a radiação recebida vai evaporar, vai ser usada para evaporar a água. Então, a gente só deve perceber que o calor que vai ser utilizado nessa equação é o calor latente, né, de transformação da água em vapor, e a taxa de variação desse calor vai ser dada pelo latente de vapor da água multiplicado pela taxa de variação de massa, né, porque a derivada desse termo aqui, na derivada desse termo, o L sai da derivada. E fica só o dmdt, que é a taxa de perda de massa devido à evaporação da água. E a área que deve ser considerada no problema como diz, né, o comando, é a área superior do cilindro, do recipiente, somado à área lateral, onde a área lateral vai ser o produto do perímetro da circunferência do cilindro vezes a altura do cilindro, né? Vai ser o perímetro aqui da circunferência vezes a altura, vai ser a área lateral, onde o raio é dado, a altura é dada no problema, e aí você encontra a área que deve ser considerada. Além disso, né, nessa equação também você vai usar a emissividade igual a 1, a temperatura do ambiente transformada, né, para Kelvin, a temperatura da água transformada para Kelvin, o latente de vapor da água, calor latente de vapor da água, que você vai usar aqui, né, nessa equação. Você vai igualar esses termos aqui, tendo todos esses dados, igualar a isso aqui, e você vai então encontrar a taxa de perda de massa, substituindo todos esses valores na equação, tá bom? Vou deixar essa tarefa para você fazer a substituição. Isso aqui é só um comentário de ordem geral, e a gente então fecha esse tópico aqui. Pode tirar dúvidas através do Zap ou marcando alguma aula aí
no Meeting. Tá bom? Bons estudos a todos.